Boa noite para todo mundo. Hoje na aula a gente vai dar continuidade ao assunto da termodinâmica. A gente vai introduzir a primeira e a segunda lei, os dois princípios. Antes de começar, eu queria falar para vocês que eu vou fazer somente essas duas aulas nesse formato, tá? Depois eu vou seguir com o modo síncrono, como a gente já estava fazendo. É só para a gente não ficar atrasado, tá? Então, essas duas aulas vão ser dessa forma. Eu vou tentar liberar as duas amanhã, tá? Que é o terça-feira, eu tô gravando essa aula na segunda-feira, para a gente poder dar continuidade e já introduzir com óptica geométrica, tá bom? Então, vamos lá. Na última aula, a gente introduziu o conceito da termodinâmica, onde a gente falou um pouquinho sobre as máquinas térmicas e falou sobre o trabalho termodinâmico. Espero que vocês tenham feito os exercícios, tá? Para relembrar, porque é um assunto que cai demais. Então, a gente tem que ter aqui bastante entendimento desse conceito, tá? Lembrando que a gente tinha que o trabalho termodinâmico, ele era força vezes distância percorrida e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E aí a gente fez que a força ela poderia ser escrita em formato da pressão, tá? Que é uma variável que a gente utiliza muito nos gases. Então a gente foi substituindo até que chegou nessa última fórmula aqui, em que a gente tem que o trabalho ele é pressão vezes a variação do volume do gás, tá bom? Então a gente chegou nessa expressão muito utilizada, que é o que a gente vai ter, tá? É o que a gente vai trabalhar. E a gente foi explicando um pouquinho dos sinais que isso aqui poderia ocorrer e tudo mais. Então, um jeito do trabalho dar zero, tá? Um jeito do nosso gás ele não realizar e não sofrer trabalho é se ele não se expandir, tá? Ou se ele não se contrair, tá bom? É se o volume aqui for zero, ou se a pressão aqui for zero, tá? Essa é uma maneira do nosso trabalho de um gás ser zero. De outras formas, a gente vai variando o volume, ou variando a pressão, ou a pressão existir, tá? Sendo que a variação do volume seja diferente de zero, a gente tem que esse gás vai sofrer trabalho, tá? Ou ele vai exercer, ou ele vai ter sobre ele, tá bom? Tô falando rapidinho só pra gente dar continuidade, tá? Aqui foi o estudo dos sinais que a gente fez do trabalho de um gás, do volume. E a gente tinha também que o trabalho de um gás ele é dado pelo gráfico de pressão por volume, tá? Ele é essa área aqui. Geralmente, ou vai ser um quadrado, ou vai ser um trapézio, ou vai ser uma figura que vocês consigam calcular, tá bom? Quando ele te pedir, te der um gráfico, tá? Se não, você utiliza da formulazinha. E aí a gente fez alguns exercícios e hoje a gente vai ter o conceito de energia interna de um gás. Lembra quando a gente falou sobre temperatura, o que era a temperatura, que era o nível de agitação, né? O nível da energia cinética de um gás. Essa é a temperatura de um gás, que é o quanto está agitada a nossa molécula, tá? E a energia interna de um gás está diretamente ligado com isso, tá bom? Em química vocês tiveram isso também, então eu vou falar de uma maneira mais rápida, tá? Até para esse vídeo não ficar longo e não ficar cansativo, tá bom? A energia interna de um gás ela é representada por essa letra U maiúscula, tá? Um Uzão. E ela é o quê? Ele é a soma da energia cinética, tá? Ou seja, o tanto que a nossa partícula está agitada, com a energia potencial do gás. Ou seja, o quanto que ele pode... o conceito de potencial, lembrem-se da mecânica, onde a gente tem energia potencial gravitacional, potencial elétrica e tudo mais. Tá relacionado a isso, ao quanto que o nosso gás ele pode exercer, tá? E ele não está exercendo, tá bom? É o quanto que a gente tem aquela energiazinha guardadinha que a gente pode utilizar. Então, a energia de um terno e de um gás é a soma dessas duas. E a gente consegue escrever ela em função das variáveis que a gente tem no nosso gás. Lembrem-se quais são: temperatura, volume, pressão. Aqui a gente vai lembrar da equação de Clapeyron. Lembra que a gente tinha que PV era igual a NRT? Então, agora a gente vai lembrar dela. Lembre-se que aqui ela é muito parecida. Aqui a gente tem a fórmula, tá? Da energia, da variação da energia interna de um gás monoatômico, tá? Lembre-se da equação de Clapeyron, PV é igual a NRT, olha o NRT aqui, no final. Ela é muito parecida, tá? Geralmente, alguns vestibulares vão te dar essa fórmula, outros não, mas vocês precisam se lembrar. É aquela fórmulazinha que você não dá para esquecer, mas se esquecer tudo bem, você consegue chegar, tá bom? Então, ela é dada dessa maneira,
tá? Então, que a gente diz quando um gás varia a sua energia interna? A gente aumentou a temperatura ou a gente diminuiu a temperatura, tá? Porque o número de mols aqui a gente vai deixar fixo, você tem uma certa quantidade de mols de um gás, o R, que é uma constante, e aqui o ΔT. Esse T, lembre-se que a temperatura ela é dada em Kelvin, tá? Então, a temperatura absoluta, então a variação aqui também vai ser absoluta, vai ser tudo sempre positivo, tá bom? Então, a variação da energia interna de um gás está diretamente ligada com a variação da temperatura. Então, a gente está numa certa temperatura, aumenta essa temperatura, a energia interna do gás vai variar positivamente, tá? Então, imaginem assim, aumentei a temperatura, a minha partícula ela ficou bem agitada, muito, muito agitada. Então, a gente tem que a energia cinética aumentou. Temperatura aumentou, a energia cinética aumentou, porque é a mesma coisa. Então, a energia interna também vai aumentar, tá bom? E aí, a gente vai fazer alguns exercícios só para fixar, deixar essa ideia fixada, tá? Mas lembre-se, na química, vocês tiveram isso, tá? Então, fixem esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, partir para o exercício. Vai ser exercício agora de verdadeiro ou falso da FUVEST de 2021, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês puderem pausar, deem aqueles 3 minutos para poder fazer esse exercício, tá? E aí depois ver a minha explicação, tá bom? Então vamos lá. FUVEST. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, AB, BC e CA, conforme o diagrama de pressão por volume apresentado na figura abaixo, tá? Aqui a gente tem um ciclo, tá? Um ciclo termodinâmico. Eu ainda não falei sobre o ciclo de termodinâmico, mas lembrem-se que desde a primeira aula eu falei que eu sempre vou colocar alguma questão com algum conteúdo que eu ainda não dei para forçar vocês a desenvolver o raciocínio lógico, tá? Então essa aqui é uma das questões. Vocês podem ver que quem abriu a lista antes olhou ela e falou: meu, o que é isso? Nunca vi, tá? Mas com os conceitos da aula de hoje, vocês conseguiriam resolver essa questão, tá? E lembra que na aula passada, onde a gente introduziu termodinâmica, a gente falou que as questões são bem interpretativas. Então, tem que prestar atenção, cada detalhe, tá? Então, vamos lá. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Por que que não é nulo? Se você olhar aqui, de A para B, a gente tem que o trabalho seria a área desse gráfico aqui, ó, abaixo. De A para B, a gente varia o volume. E a pressão não é zero. Então, a gente tem que o trabalho ele não é nulo. Lembre-se que a equação do trabalho é igual a P variação de V. P não é zero, variação de V não é zero, o trabalho não é nulo. Então, alternativa 1, falsa, incorreta. Tá? 2. A energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. Por que que é verdadeiro? Lembra quando eu falei que quanto mais distante da origem uma isotérmica você tem, a gente tem que a temperatura é maior. Se a gente traçar aqui, ó, uma isoterma no A e o C já é uma isoterma, a gente tem que a isoterma aqui do A, ela tá mais próximo da origem e o C tá mais distante da origem. Então, lembre-se que quanto mais distante da origem, maior é a temperatura. Então, a gente tem que a energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. Verdadeiro. Porque lembrem-se que a gente tem que Peraí, deixa eu voltar. A energia interna do gás está diretamente relacionada com a sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura que a gente tem, maior a energia interna do gás, tá? Então, essa daqui é verdadeira. 3. Durante a transformação AB, daqui para cá, o gás recebe calor e realiza trabalho. Verdadeira. A gente tem que, num volume fixo, ela é uma isobárica, a gente tem que o gás ele se expande. Então, lembre-se, para a gente aumentar o nosso volume, a gente precisa aumentar a nossa temperatura. Então, sim, o gás recebe calor, aumentamos a nossa temperatura e o gás expandiu. Isso significa realizar trabalho, tá? A gente tem expansão gasosa, realizamos trabalho, tá? Então, 2 e 3, correta. Alternativa E. Vamos lá. Aqui nessa questão,
ela é totalmente numérica. Eu vou mostrar para vocês como apresentar, tá? A fórmula. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a cor aqui. Vou aumentar aqui. Pronto. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. Ou seja, o quanto que ele está ali mexendo, tá? A energia contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal, a temperatura de 300 Kelvin é aproximadamente. Vamos lembrar que a fórmula é o quê? Variação da energia interna, ela é o quê? 3 meios de um gás monoatômico, tá? Eu vou mostrar para vocês porque tem diferença de um gás monoatômico, diatômico, triatômico e tudo mais, tá? Mas o que vocês vão usar no vestibular é do gás monoatômico, essa fórmula, tá? Não precisem se preocupar com outras coisas. NRT. Lembre-se que a fórmula é assim, perdão, a letra tá horrível. 2 mols, então N é igual a 2 mols. Lembre-se que o N é a quantidade de mols, tá? Então, 2 mols. O R é uma constante que a gente tem que é 8,37. O ΔT, ele fala que é de 300, tá? Trezentos kelvins, a gente não precisa fazer mais nada. Agora é só fazer diretamente essa continha. 3 meios vezes 2 vezes 8,37 vezes 300. Ui, ficou errado esse aqui. Tá? Vamos lá. Famosíssima matemática básica. Dividindo por 2, multiplicando por 2, corta, porque quando a gente colocar 2 sobre 2, vai dar 1, isso aqui, tá bom? E aí, 3 vezes 300. 3 vezes 3, 9, acrescenta os 2 zeros, 900. Então, esse daqui vezes esse daqui, 900. 3 vezes 300, 900, vezes 8,37. Façam a ordem da multiplicação da maneira que lhe convém, tá? Lembre-se que no vestibular vocês não vão poder usar calculadora, então saibam manipular os números, tá bom? Façam dessa forma. Simplifica o que der para simplificar e depois realiza a conta, tá bom? E aí, 9 vezes 8,37, façam no cantinho da folha, tá? Acrescento os 2 zeros. Vejam que esses 2 zeros é a mesma coisa de escrever esse 900 como 9 vezes 100, tá? E esses 2 zeros aqui vão andar com a vírgula 2 casinhas para a direita. Então, vai ficar 9 vezes 837, tá? Façam a continha no cantinho da folha, vocês vão ver que vai dar 7.533. 7.533. A energia interna, ela é dada em Joule, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente olhar nas opções, a gente vai ver que não tem esse número feio. Vai ver que tá tudo em notação científica. Então, a gente vai ter que passar esses 7.533 para a notação científica. E como a gente faz isso? Lembrem-se que a gente está no número grande, na notação a gente deixa ele entre 0 e 9, tá? Entre 0 e 10, né? 9 e alguma coisinha. Então, a gente vai ter que, passando isso aqui para essa notação, a gente vai ter o quê? 753, se eu colocasse a vírgula aqui, ainda não ia entrar entre 10 e 9, tá? Entre 0 e 9. Aqui não ia estar, aqui vai estar. Então, fica 7,533 vezes quem? Vezes 10 a terceira. Porque a gente andou com a vírgula 3 vezes. A gente andou aqui, 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 até aqui, né? Veio daqui 1, 2, 3, tá? Então, 7,533, 10 a terceira, joules. Essa é a opção. Aqui tá uma aproximação, essa letra A, tá? 7,5 vezes 10 a terceira joules, tá bom? É essa opção, letra A, tá? Então, aqui poderia haver erros de conta e erros de manipulação numérica, tá bom? Mas passando para a notação científica, dá tudo certinho, dá tudo bonitinho, tá bom? Lembre-se que aqui, se vocês não visualizassem, vocês testariam cada opção. O único que tem a conta certa, esse 7,5, é a opção A, tá? Não tem nenhum outro número próximo.
tá bom? Então, essa aqui é a alternativa. Deixa eu continuar a apresentação. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai introduzir agora o primeiro princípio da termodinâmica, é o conceito principal da aula, tá? Aqui a gente vai relacionar trabalho, calor e energia interna, que é tudo que a gente viu, tá bom? Então, o que é o relacionar isso tudo? Imagina que você está lá na sua máquina térmica, lembre-se que o estudo da termodinâmica é o estudo das máquinas térmicas, principalmente, tá? Os gases nessas aplicações. Então, vamos lá. A gente tem lá nosso gás e a gente começa a aquecer ele. O que pode acontecer? Ele realizar trabalho. 2, a gente aumentar a temperatura do nosso gás, tá? Então, é isso que pode acontecer. Quando a gente fala em realizar trabalho, expandir o nosso gás, diretamente eu estou falando em aumentar a temperatura, tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente pode ou expandir o nosso gás ou aumentar a sua temperatura interna, tá bom? Então, a gente tem que a nossa máquina térmica, ela recebe calor, recebe aquele aumento de temperatura, aí a gente aumenta a energia interna do gás, tá? A gente aumentou a sua temperatura e, consequentemente, ele realiza trabalho, tá bom? Então, a gente vai ter que relacionar matematicamente essas três coisas: calor, energia interna e realizar trabalho, tá? Lembra da nossa Maria Fumaça? Aqui na primeira imagem, eu acho que eu coloquei ela. Isso, a Maria Fumaça aqui, tá? Aqui a gente tem um motor simples. Então, a gente tem que o nosso gás ele é aquecido, expande, anda com esse rotor, tá? Resfria, né? Volta, resfria, aquece novamente, expande, aciona o rotor, esfria, aquece e assim sucessivamente. Assim que é o funcionamento de uma máquina térmica, tá? Então, a gente tem dessa forma. E como que a gente faz isso matematicamente? Aqui é a expressão que geralmente eu costumo utilizar, tá? Mas aí você pode só brincar com isso aqui, deixar como calor é igual a variação da energia interna mais trabalho, tá? Então, o que está acontecendo? A gente está com o nosso gás, ele recebe calor. E aí a gente tem duas opções. Ou aumentar a energia interna, tá? Então, a gente deixa a energia armazenada lá, ou seja, até o nosso gás se expandir, a gente tem que a nossa temperatura tá aumentando. Isso que é aumentar a energia interna, tá? Então, a gente tem que a energia interna do nosso gás tá aumentando, a temperatura ele tá aumentando. E aí, depois que aumentou um certo tanto, a gente vai expandir, tá? Então, ou seja, a gente vai realizar trabalho após receber calor, tá bom? E aí, a gente tem que a quantidade de energia interna tá aqui ainda. A quantidade de energia interna ela é a quantidade de calor menos trabalho realizado, tá? Ou a gente pode escrever isso de uma outra forma. Deixa eu compartilhar essa outra guia. A gente pode escrever isso assim, tá? Que é o jeito mais famoso, conhecido. Calor é igual variação da energia interna mais trabalho. Ou seja, o tanto de energia que a gente recebe, o tanto de calor que a gente recebe, ou vai se tornar energia interna, tá? Ou a gente vai aumentar nossa temperatura, ou vai realizar trabalho. E a quantidade de calor que a gente vai receber da nossa fonte, que é a chamada fonte quente, que é essa daqui, recebemos calor, a gente vai transformar em uma dessas duas coisas, tá? E a soma das duas tem que dar o quanto que eu recebi, tá? De uma maneira ideal, tá bom? Esse daqui é um princípio diretamente ligado com o princípio da conservação de energia, tá? Lembra que a gente tinha lá, deixa eu escrever em branco, quantidade de energia recebida era igual quantidade de energia doada, tá? Lembra lá, QI mais QF, a gente falou acho que umas 3 aulas atrás. Quantidade de energia inicial mais quantidade de energia final era igual a zero, tá? Lembre-se do princípio de conservação da energia. Aqui é um princípio diretamente, tá? Então, aqui a quantidade mais ou menos seria isso, tá bom? Ou o que a gente recebe vai aumentar a nossa temperatura, ou seja, aumentando a energia interna, ou vai se tornar trabalho, tá bom? Lembre-se desse diagrama, tá? Que eu acho que vai ficar mais simples de lembrar, tá? Então, é essa a aplicação direta. Deixa eu voltar aqui para essa aqui. Prontinho.
Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma observação importante para você, que são as observações, o estudo dos sinais das coisas que a gente tem, tá? Então, vamos lá. As nossas variáveis são quem na primeiro princípio da termodinâmica? Variação da energia interna, quantidade de calor e trabalho, tá? Eu coloquei que elas devem estar sempre nas mesmas unidades, tá? Então, usem o sistema internacional, tá bom? Joule, tudo lá bonitinho, como vocês já conhecem, tá? Então, vamos lá. Algumas coisas vou ler rápido, porque são coisas que vocês já entendem, tá? Se o gás recebe calor do meio externo, então a quantidade de calor é maior que zero, tá? Se o gás cede calor para o ambiente, então a quantidade de calor é menor que zero, tá? Então, isso tudo está diretamente ligado com o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Se o trabalho é realizado pelo gás, expansão gasosa, o trabalho é maior que zero. Ou seja, se a gente expande o nosso gásinho lá, a gente aqueceu e ele expandiu, a gente realiza trabalho. Isso eu já falei na outra aula, tá? Agora, se a gente resfria, se a gente está recebendo trabalho, é chamado de compressão e o trabalho é menor do que zero. Que é no caso, por exemplo, da geladeira, tá? Em coisas frias, tá bom? Então, a gente reduziu a nossa temperatura, fomos comprimidos, então o trabalho é menor do que zero. Próximas observações. Se a energia interna é maior que zero, há um aumento da energia interna, a variação da energia interna, perdão. Então, há um aumento da energia interna, ou seja, a gente aumentou a temperatura. Lembrem-se da fórmula, a variação da energia interna é igual a 3 meias de nRT. Se o T aumenta, a variação da energia interna aumenta, diretamente proporcional. Assim como se ela diminui, tá? Então, a variação da energia interna é menor do que zero, a nossa temperatura diminuiu. É isso que aconteceu, tá? Aqui são algumas observações importantes para vocês interpretarem as questões, tá? E se a variação da energia interna é zero, então a gente tem que a temperatura ela se manteve constante. A gente não aumentou e nem diminuiu, tá? Então é isso daí que aconteceu. São algumas observações para vocês terem, tá? Para interpretarem as questões. Mas se ir com calma, vai lendo devagarinho, anota o que está acontecendo, o que significa, para vocês poderem realizar essas questões. Agora, fazer outros exercícios com vocês. Tá indo bem rapidinho, porque como é uma aula gravada, né? Senão fica muito ruim para vocês entenderem, sendo longa. Deixa eu apresentar essa guia. Vamos lá. Unimonte. Unimonte, isso. Numa compressão isotérmica, tá? Isotérmica, então variação da temperatura é zero. Temperatura no início é igual a temperatura no final. O trabalho realizado sobre o gás é de 800 Joule. O calor cedido pelo gás no processo e a variação da energia interna em joules são iguais a, respectivamente, a. Ele quer que você saiba quanto que a gente perdeu de calor, tá? E quanto foi a variação da energia interna. Vamos lembrar aqui primeiro da energia interna. Como a gente calcula? ΔU é igual a 3 meios de nRT. A gente viu aqui que é uma compressão isotérmica, ou seja, a gente não variou a temperatura. Se isso aqui é zero e essas contas todas que a gente faz uma multiplicação, então a variação da energia interna vai ser o quê? Zero, tá? Então, a segunda coisinha aqui a gente já sabe que é zero. A partir da variação da energia interna, você viu que é zero, você já eliminaria todas as alternativas e chegaria na correta, tá? Então, por eliminação, você faria essa questão bem rapidinho, tá? Mas aí vamos aplicar o conceito, tá? Que a gente viu agora. A gente viu que a quantidade de calor, pela primeira lei da termodinâmica, é quem? Variação de energia interna. Meu Deus, escrevi errado. Variação de energia interna mais quantidade de trabalho que a gente realizou. Se a variação da energia interna é zero, e aqui ele falou que o trabalho realizado sobre o gás é de 800 Joule. Quando é sobre o gás, a gente tem que é o quê? Negativo, tá? Só que aqui a gente vai mudar o sinal do gás, tá bom? E aí a gente tem que a quantidade de calor, então, cedido, ele já deu o valor cedido, tá? Seria menos 800.
O sinal negativo significa, vamos lá, vamos voltar aqui. Quando a gente tem que o gás recebe calor, quantidade de calor positiva, cede calor, quantidade de calor negativa, tá? Por isso que nas alternativas não tem menos alguma coisa, tá bom? Ele já tá falando que o calor cedeu, tá? Então ele já sabe que é negativo. E quanto que a gente cedeu? 800 joules, tá bom? Então, só pela variação da energia interna, a gente já chegaria na resposta correta, tá bom? Porque eliminaria todas as opções e chegaria na única, que pode ser, tá? Ou você poderia fazer passo a passo aplicando o primeiro princípio da termodinâmica, tá? Aqui era só fazer a continha, seguindo os princípios, e aqui diretamente ligado, tá bom? Então, alternativa correta D, 800 e 0, tá? Aqui lembrando que o 800 é a quantidade de calor e o 0, variação da energia interna, ΔU, tá? Que é o que ele pede aqui, respectivamente, tá bom? Então, uma aplicação direta do primeiro princípio da termodinâmica e da energia interna, tá? Vamos para mais uma questão. Aqui é mais de interpretação. O FMG. Uma seringa com extremidade fechada contém uma certa quantidade de ar em seu interior. Sampaio puxa rapidamente o embolo dessa seringa, como mostrado na imagem, tá? A gente tem que ele puxou para trás, tá? Considere o ar como gás ideal. Sabe-se que, para um gás ideal, a energia interna é proporcional à sua temperatura. Com base nessas informações, é correto afirmar que, no interior da seringa, o que vai acontecer? Lembra daquela aula em que eu apresentei para vocês o simulador, em que a gente fazia várias coisas? Aqui nessa questão, vão pela intuição de vocês. Prende qualquer coisa no dedo, a tampa da caneta, tá? E deixa tampada ali. Vocês vão vendo que a pressão, ela vai variar, tá? E aqui, o que está acontecendo? A gente tem uma certa quantidade de gás aqui dentro desse embolo, dessa seringa. A gente puxou isso aqui rapidamente. Então, o que aconteceu? A gente tem mais espaço para nós... Ó, imagina que isso aqui foi parar aqui, ó. É que eu tô fazendo de branco, né? Para laranja. Imagina que isso aqui foi parar aqui, tá? Então, a gente aumentou o espaço que a gente tem das nossas partículas aqui dentro percorrerem, tá bom? Ou seja, consecutivamente, se a gente tem mais espaço para a gente percorrer, a gente vai bater menos na parede do nosso embolo, tá? Da nossa seringa. Ou seja, bater menos na parede da nossa seringa significa que a pressão, ela cai. Lembre-se que a pressão, ela é a quantidade de colisões que a gente tem na parede do nosso recipiente, tá? E aí a pressão caiu. Consecutivamente, vamos pensar nisso. Se a gente tem mais espaço para percorrer e a gente está na mesma velocidade, no mesmo tempo, né, que a gente tem para percorrer, a nossa velocidade ela cai, tá bom? E a velocidade da nossa partícula aqui caindo, né, que a gente tem um espaço maior para percorrer, lembra que velocidade é igual a S sobre T, tá? Então, se a gente tem um aumento do espaço, um aumento da velocidade, só que a gente vai percorrer, vamos nisso na intuição, tá bom? E aí a nossa temperatura, ela também cai, tá? Eu coloquei V menos, mas é V mais, tá bom? A nossa temperatura, ela também cai, tá? É mais intuitivo isso aqui, tá? Então, a gente tem que, a pressão do ar aumenta? Não. B, a pressão do ar diminui, verdadeiro. E a sua temperatura aumenta? Não. C, a pressão do ar e a temperatura aumentam? Não. A pressão e a temperatura do ar diminuem, verdadeiro, tá? Então, letra correta, letra D. Eu coloquei uma outra explicação na resolução dessa questão, tá? Lá no gabarito dela, tá bom? Essa aqui é a última questão que eu coloquei aqui para vocês do primeiro princípio da termodinâmica, tá? Mas na lista tem outros exercícios que vocês podem fazer, tá bom? E eu fiz mais rapidinho para poder dar tempo e numa outra aula, tá? Que eu vou disponibilizar duas, a precisar para vocês o segundo princípio da termodinâmica, tá certo? Então, qualquer dúvida, é só vocês me mandarem, tá? Mas estudem, façam bastante questões sobre isso, tá bom? Então, de uma maneira geral, o primeiro princípio da termodinâmica é uma aplicação direta do princípio de conservação de energia, onde a gente tem ali o nosso gás, ele vai receber calor ou tá numa fonte fria, e a gente vai ter que, ou isso vai virar energia interna, ou vai realizar trabalho, tá? E a soma do trabalho com a energia interna tem que dar o calor recebido, tá bom?
primeiro princípio da termodinâmica, diretamente ligado com o princípio da conservação de energia, tá bom? Então, fica aí para a segunda aula, o segundo princípio da termodinâmica, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.